Bom dia a todos. Nós estamos abrindo a página da Igreja Batista Betel, aqui no bairro Árvore Grande, Pouso Alegre. Seja bem-vindo. A nossa página é a Casa do Senhor. Só lembrando aos nossos queridos amigos e irmãos, quarta-feira às 15 horas, nós temos o nosso culto de oração aqui no nosso templo. Quinta-feira às 19h30 estaremos aqui. Domingo hoje, às 9 horas. E também hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui. Queremos dar parabéns a todos os pais que estão nos assistindo, né? Esse é um dia muito especial para nós. E quando eu acordei hoje pela manhã, veio à minha mente um livro que eu li há muito tempo, da Joy Dawson, que é uma das fundadoras da Jocum, Jovens com Missão. E a Joy Dawson escreveu o livro Coração Paterno de Deus. E nesse livro, ela coloca uma frase ali, que acho que é a frase-chave desse seu livro, né? Como que os filhos poderão ver os pais, né? Ver o pai? Se Deus é pai, então o exemplo de Deus aqui está sobre nós. Nós como sacerdotes, nós como provedores, e uma das formas de nós evangelizarmos os nossos filhos, né? É através desse dom maravilhoso que Deus nos deu de ser pai. Parabéns a todos os pais, que Deus nos abençoe. Vamos orar para que Deus nos abençoe muito aqui no estudo que será ministrado, Tiago capítulo 5. Estamos encerrando o livro de Tiago. Próximo domingo começaremos na nossa EBD online, carta de 1 Pedro. Com certeza vai ser uma grande bênção também. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor caminha conosco. Muito obrigado, Deus, pela nossa saúde. Meu Pai, nós queremos agradecer a todos os pais da nossa igreja. Que nós possamos ser uma grande referência aqui no nosso bairro, na nossa comunidade e principalmente na tua casa. Ó Deus, nos abençoe durante o dia, esses momentos que nós passaremos aqui, o estudo que será ministrado aos nossos corações. Ó Pai, que nós possamos sair diferentes. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gostaria de convidar o irmão Otomar. Ele vai estar ministrando a nós essa manhã. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, né? E que possamos sair daqui diferentes como nós entramos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Para mim é uma alegria, um motivo de grande felicidade estar aqui com os irmãos e principalmente servir a Deus no local onde Ele escolheu para estar. Eu tenho essa convicção, eu tenho a convicção que o Senhor Jesus me enviou para a Igreja Batista Betel em Pouso Alegre para servi-lo nesse lugar. Então eu tenho essa convicção no meu coração. E ai de mim, se não seguir aquilo que o Senhor nos determina. Ai de mim, se Ele determinou que eu servisse ao Senhor neste local, eu estou neste local cumprindo a sua vontade. E isso é um motivo de grande felicidade para mim e deve ser motivo de grande felicidade para os irmãos também. Nós temos que ter a convicção, temos que ter a certeza do local onde o Senhor nos colocou. Então, se é para servirmos ao Senhor aqui na Betel, vamos fazer a obra do Senhor não de forma relaxada, mas aguerrida, comprometida, né? Estando sempre presentes e abundantes na casa do Senhor. Você que está em casa, Deus te abençoe em nome de Jesus. É uma alegria tê-lo na nossa página do Facebook, também através do YouTube está sendo transmitido. Glória a Deus por sua vida. Este momento de isolamento social, de afastamento social, nos impõe um número limitado de pessoas aqui no templo. Porém, através das redes, né, através da internet, você hoje pode ouvir e refletir a respeito da mensagem conosco que estamos aqui no templo, né? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Bendito e exaltado seja o Senhor por este domingo, por esta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui
e temos a oportunidade de estudarmos a carta de Tiago. Obrigado, Senhor, por eu ter sido chamado pelo pastor para poder transmitir a mensagem do capítulo 5. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor me abençoe e me guarde tudo aquilo, Senhor, que eu estudei, que eu me preparei. Senhor, se não for da tua vontade, que caia por terra e que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração, prepare, Senhor, a nossa mente para poder entender as maravilhas que existem na tua lei. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Tiago foi uma carta escrita provavelmente pelo meio-irmão de Jesus chamado Tiago, filho de Maria e José. Às vezes alguns historiadores podem atribuir a essa confecção dessa carta a um outro autor. Mas o fato é que a canonicidade dessa carta nunca foi questionada. Sempre quando foram escolhidos os livros que integrariam o Novo Testamento, nunca houve a dúvida de que essa carta seria uma carta canônica. Existe uma proximidade muito grande dos fatos relatados pelo autor da carta com aquilo que aconteceu no ministério de Jesus. Existe uma coerência muito grande dos ensinamentos que são propostos na carta com todo o evangelho que Jesus trouxe e também com relação ao Antigo Testamento. Então, em nada ela confronta e afronta os ensinos que já estavam sendo postos. O escritor, então, ele teve como tema central desta carta a prática das boas obras. Praticar as boas obras. Se nós sabemos o que é uma boa obra, temos que simplesmente pô-la em prática. Pratiquemos as boas obras. E o versículo central da carta de Tiago está lá no capítulo 2, versículo 17, que diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé sem obras é morta em si mesmo. E depois de fazer essa pequena introdução a respeito do livro de Tiago, a carta ou a epístola de Tiago, sobre esse enfoque de que a fé sem obras ela é morta, vamos fazer a leitura então dos primeiros versículos do capítulo 5. Tiago 5, versículo 1. Consegue colocar para nós? Ok, obrigado. Na minha versão está escrito assim: agora vós, ricos, chorai e pranteai, por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, e por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevaste o vosso coração no dia da matança. Condenaste e mataste o justo que não vos resistiu. Queridos, numa leitura rápida e até mesmo desatenta desses 6 primeiros versículos da carta de Tiago, pode parecer que há uma condenação direta de Deus ou daquele que escreve a carta sobre as riquezas, dizendo que, numa leitura desatenta, a riqueza seria o problema principal abordado nessa carta, nesses versículos. Porém, numa leitura mais atenta e contextualizada com o Novo Testamento, riqueza nunca foi sinônimo de pecado.
você ser rico não implica necessariamente que você está cometendo pecado. Entretanto, alguns versículos expostos em outras cartas, ou até mesmo no Evangelho, pode dizer que o amor ao dinheiro, esse sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existiram, algumas pessoas, algumas mulheres, principalmente no ministério de Jesus. A gente pode ver lá em Lucas 8:3 que Jesus ia passando, por onde Jesus passava, havia uma mulher ou um conjunto de mulheres de propriedades, de posse, mulheres ricas, que patrocinavam em parte o ministério de Jesus. Pelo menos naquele momento, naquela situação onde Jesus estava, ele estava sendo assistido, patrocinado pelo dinheiro de mulheres ricas. Se você quiser ler lá em Lucas 8:3, você vai perceber que essas mulheres faziam isso com grande alegria, fazia isso com facilidade, não era nada pesaroso. Então elas tinham o dinheiro e sabiam que o dinheiro poderia fazer o financiamento daquela obra de Jesus. E o interessante é que o próprio Jesus aceitou. Se a riqueza daquelas mulheres fosse errada, Jesus, como sendo o Deus encarnado na terra, certamente rejeitaria, mas ele não rejeitou. Pelo contrário, ele participou daquele dinheiro, ele participou daquilo junto com aquelas mulheres que faziam isso com alegria. Outra parábola que Jesus contou, na verdade, uma parábola que Jesus contou, que é a parábola dos talentos, a gente pode ver lá em Mateus, capítulo 25, do 14 em diante, Eu pediria só para o versículo 15, Mateus 25:15, ser projetado daqui a pouquinho. Quando a gente percebe na parábola dos talentos que vem um administrador e pega os seus bens, como ele iria deixar aquela terra, ele coloca na mão de seus empregados. Ele deixa a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. O objetivo daqueles trabalhadores era fazer o quê? Trabalhar com o talento, e a gente fala talento aqui como uma unidade monetária, como dinheiro, como se um talento a gente pudesse, é claro que não é no dinheiro de hoje, mas um talento seria como se fosse R$1.000. E esse 2 talentos, R$2.000, e 5 talentos, R$5.000. E quando esse senhor voltou, esses empregados prestaram contas ao seu senhor. E esses empregados multiplicaram. Aquele que tinha 5, entregou 5, mais 5, Além dos 5 iniciais, mais 5. O outro que tinha 2, entregou mais 2. E o que tinha 1, não entregou sequer os juros, Ele falou: poxa, se você nem trabalhou, nem teve a ousadia, a audácia de pegar o meu talento, de pegar o meu dinheiro, trabalhar com ele, antes você o enterrou, pelo menos você entregasse aos banqueiros, para que depois, quando eu retornasse, você me entregasse com os juros. Nem mesmo isso ele fez. O versículo 15 já está em condições aí? Do Mateus 25:15? Ok, obrigado. Ainda sobre essa parábola dos talentos, diz assim: e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Então havia um motivo pelo qual aquele senhor olhou para o servo A e falou: servo A, você receberá 5 talentos, porque você tem uma capacidade diferenciada. Essa capacidade foi enfatizada também com o segundo, o servo B. Servo B, você receberá 2 talentos. E aquele que já era, era da confiança, mas não sabia administrar muito bem, era de confiança, Quantas pessoas a gente confia, mas não tem o quê?
capacidade para administrar os nossos bens. Existem pessoas fantásticas. Eu estava vendo um rapaz, ele deu uma aula de empreendedorismo. Ele dá algumas palestras e ele mostra como fazer uma pequena fortuna em um mês vendendo água na praia. Vendendo água. Como que de R$10 emprestado, ele conseguiu fazer mais de R$1.600 dentro de um mês. Deus dá conforme a nossa capacidade. Se você quer ter a oportunidade de, nesta terra, gozar de riqueza, aumente a sua capacidade. E como fazer isso? Você vai estudar e você vai trabalhar muito. Vai ter muito labor, vai ter muito suor. E o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, Ele vai nos dar para administrarmos. Quando a gente fala de administração de coisas que vêm do Senhor, nós temos um princípio muito interessante, né? Que está lá na nossa declaração de fé batista, que é o princípio da mordomia cristã. Essa palavra mordomia, ela, com o passar do tempo, ela ficou tendo uma conotação diferente daquilo que realmente é. Mordomia fica parecendo, fulano está na mordomia, ou seja, ele está muito tranquilo já da vida, né? Ele já não precisa trabalhar mais, ele está na mordomia. Mas a palavra mordomia, da forma como é concebida, ela significa que eu administro coisas, tesouros que não são meus. Eu sou apenas um administrador dos bens que o Senhor me confiou aqui na terra. A casa que eu possa vir a ter não é minha, é do Senhor. O carro que eu tenho não é meu, é do Senhor. O salário que eu ganho não é meu, é do Senhor. Tudo que eu faço de acordo com esse princípio da mordomia cristã não me pertence, mas pertence ao Senhor. Se tudo pertence ao Senhor, Ele nos dá conforme a nossa capacidade. Tem muitas pessoas que às vezes ficam reclamando com Deus, mas Deus, olha a situação que eu estou passando. A gente vai ver mais à frente que é próprio do cristão, quando está passando por uma dificuldade, orar. E tem que fazer isso mesmo. Mas tem cristão acomodado que não quer sair daquele lugar de conforto que ele está. Às vezes o lugar não é nem de conforto aos nossos olhos, porque às vezes o crente, o cristão está clamando. Ele está padecendo algum tipo de necessidade, inclusive material, mas não faz absolutamente nada para sair dessa situação. Irmãos, qual que seria o verdadeiro sentido da riqueza? Para que ser rico nesta terra? Já colocando, esses outros 3 tópicos que eu falei, o único sentido de ser próspero, ser rico nesta terra, é para você saber compartilhar a riqueza que Deus lhe deu. Saber compartilhar da riqueza que Deus lhe deu. Fazendo a obra do Senhor através da riqueza, assim como aquelas mulheres fizeram, ajudaram a obra de Jesus, patrocinaram a obra de Jesus aqui na terra, com as suas riquezas. Este é o verdadeiro sentido. Ajudar as pessoas, Inclusive, o verdadeiro evangelho. A gente viu isso semana passada, Se eu não me engano, Tiago 4 fala que a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas. Essa é a verdadeira religião. Então, cuidar dos pobres significa assistência material.
Não é assistencialismo material, que essa palavra é diferente da assistência. Assistência é quando você ajuda alguém que está padecendo necessidade. O assistencialismo faz com que aquela pessoa permaneça naquele próprio local. Eu tenho uma dificuldade muito grande, irmãos, em parar num semáforo lá da Doutor Lisboa e vinha alguém pedir uma esmola e eu livremente ofertar alguma coisa àquela pessoa. Eu acho que a maioria sabe que eu sou policial militar. E eu lido com um problema relacionado à segurança pública com esse público. Pessoas que não são daqui de Pouso Alegre, vêm para Pouso Alegre porque as pessoas aqui dão com liberalidade. As pessoas, os pouso-alegrenses têm um coração muito liberal para ofertar a essas pessoas no semáforo. Eu não digo que isso seja errado, mas eu tenho dificuldade com isso. Porque eu sei que dando dinheiro àquelas pessoas, eles vão sair daquele local e a grande maioria vão em busca de entorpecente, vão em busca de drogas. Eu não estou fazendo um bem, eu estou fazendo um mal, mas eu tenho essa consciência. Isso é para mim, tá, irmãos? Eu tenho essa consciência porque eu vivo nesse meio. Eu estou lá praticamente todos os dias. Agora menos, né? Mas quando eu era comandante da companhia, que tinha responsabilidade territorial sobre o centro da cidade, aquelas pessoas nos traziam um problema de segurança pública muito grande. Muito grande. E não é falta de alimentos, porque o que aquelas pessoas recebem de alimentação come melhor do que eu e você. Pode ter certeza. Eu já vi pessoas pegando um marmitex que acabou de ser doado e descartando. Mas isso é coisa minha, né, irmãos? Às vezes, se a gente perceber a realidade de outro ponto, né, a gente fica um pouco cético, como eu fico, com relação a essa assistência. Diferente daquela pessoa que, por conta da pandemia, perdeu o emprego. É um pai de família que, por uma circunstância da vida, perdeu a condição de prover a subsistência de seus filhos e da sua família. Isso é muito triste. E a palavra de Deus diz que os pobres nós sempre teremos. Foi o próprio Jesus que falou isso. Pobres a gente sempre vai ter. Quando Judas Iscariotes estava criticando aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, né, aos pés de Jesus. Mas por que não pegou esse vaso de perfume tão caro, não vendeu e deu aos pobres? E Jesus falou: os pobres vocês sempre terão. Sempre a gente vai ter algum pobre para a gente poder compartilhar da riqueza que nós temos. Na época de Jesus, o rico era aquele que tinha mais de uma capa, ou seja, mais de uma roupa, e tinha mais de 3 refeições por dia. Esse já era considerado rico. Se hoje você tem uma motocicleta no valor de R$5.000, você já é mais rico que 90% dos habitantes da Terra. Você tem um patrimônio de R$5.000, você é mais rico que 90% dos habitantes da Terra. Se Deus colocou essa riqueza, é para você compartilhar. Eu vejo o que o governo federal fez, né, com esse auxílio de R$600 mensal. Quem tinha que estar fazendo isso, no meu ponto de vista, era a própria igreja. A igreja deveria estar fazendo assistência ao necessitado, não o governo. Queridos, se Tiago fala a respeito de um rico e lança sobre ele alguns anátemas, né? Algumas coisas terríveis que vão vir sobre ele, quem é então esse rico? Se não é a riqueza dele que o corrompeu, o que o corrompeu? Quem são os ricos neste texto? Primeiro tópico ali, né?
Aliás, o segundo, né? Ser rico é errado aos olhos de Deus? A gente já responde com um grande não. Mas quem são os ricos neste texto? Os ricos neste texto, a gente pode perceber bem claramente no versículo 4 que são aqueles que negligenciam o verdadeiro prazer das riquezas. É aquele camarada avarento, aquele camarada que retém com fraude em prejuízo de outro. Esse rico era uma pessoa que tinha propriedades, tinham trabalhadores que trabalhavam na sua propriedade rural. Quando houve a colheita, o trabalhador espera a sua paga, ou seja, receber o seu salário. E esse rico picareta reteve com fraude o salário dos trabalhadores. Então a riqueza desse homem, ela foi ajuntada mediante uma fraude. Como que mediante fraude eu vou prosperar aos olhos de Deus? É muito difícil pensar dessa forma, né? Eu estou retendo aquilo que não é meu, eu estou roubando do meu trabalhador, do meu empregado, e com isso eu estou fazendo riqueza. Essa riqueza é a riqueza condenada pelo Senhor. E a pessoa rica, nesse ponto, ela está tão cega e tão iludida com isso, que o próprio escritor, né, Tiago, compara essa pessoa como sendo alguém ou um animal, né, uma vaca, um gado que está sendo engordado para o dia do abate. O que nos diferencia dos animais é a capacidade de raciocínio. Deus deu ao homem essa capacidade de raciocinar e pensar sobre as coisas. O gado, né? O boizinho que está lá no pasto, se ele está gordinho, ele já está pronto para o abate. Se ele está magrinho, o que o fazendeiro faz? Coloca uma suplementação alimentar nele, até que ele chegue em ponto de abate. Esse rico, ele está engordando para o abate. Queridos, é muito difícil pensar numa riqueza que seja boa aos olhos de Deus e que não cumpra essa vontade de dar, de compartilhar, de estar com o irmão que padece necessidade. Ao contrário deste rico, de Tiago 5, dos primeiros versículos, que esse sim, ele ajunta sobre si condenação, com a atitude que ele teve com relação ao dinheiro. O dinheiro em si não, mas com a atitude que ele teve com relação ao dinheiro. Bem, vamos passar então ao Tiago 5, dos versículos 7 até o versículo 12. Tiago 5, do 7 ao 12. Irmãos, nesses versículos aqui tem talvez uma das maiores controvérsias que existem no meio cristão. E o pastor me escolheu para falar sobre essa bomba, né, pastor? Tá rindo, né? Mas vamos lá, eu tive que estudar um pouquinho para entender a respeito da unção com óleo. Às vezes isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né, pastor? Às vezes conceituar aquilo que a gente vê todos os dias, às vezes é mais difícil, é mais desafiador do que aquilo que a gente precisa realmente quebrar a cabeça para pensar. Então vamos lá. Olha só. Paciência no sofrimento. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações,
porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por ventura que os perseveraram. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não entres em condenação. Irmãos, paciência. A nossa geração sofre por não saber ser paciente. Já naquela época, senão ele não teria escrito, alguns irmãos, e essa epístola é universal, né? Essa carta é endereçada a todos os crentes, alguns irmãos sofriam da falta de paciência, imaginando que Cristo já não viria mais. E ele exorta os irmãos para que sejam pacientes. Havia um entendimento que Cristo ainda voltaria, ele teria segunda volta naquela geração. E isso não se cumpriu, porque era o entendimento humano. A vontade dos discípulos, a vontade da igreja primitiva é que Jesus voltasse àquela época. Isso não se confirmou. E Tiago, ele vem justamente para dar o entendimento a respeito dessas coisas, incentivando os irmãos a serem pacientes. E o exemplo que ele dá é o exemplo também rural. A sociedade daquela época era rural. Eu estava vendo uma pesquisa, em 1990, nós tínhamos 78% da população brasileira nas cidades. No ano 2000, ou seja, apenas 10 anos depois, esse percentual subiu de 78% para 90%. Mas é muito diferente daquela época de Jesus, muito diferente. Então é por isso que os exemplos são eminentemente rurais. Então ele fala, olha, veja como o semeador faz, como o agricultor faz. Ele planta a semente, espera as duas chuvas, que aconteciam em outubro e novembro, depois maio e junho. E aí acontecia o quê? A colheita. Então ele plantava e havia um tempo e ele precisava exercitar a paciência. Hoje não. Hoje não queremos paciência. Hoje a gente quer na hora. A nossa geração é marcada pelo miojo. 3 minutos está pronto, né? Você faz uma refeição em 3 minutos. É o self-service. Você não pode perder tempo em cozinhar. Não pode. Hoje, o tempo, a correria, principalmente das grandes cidades, as grandes metrópoles, não dá tempo nem de você ir ao banheiro. Porque se você vai ao banheiro, você está perdendo tempo. Se você está perdendo tempo, você está perdendo oportunidades. Isso chega a ser até pernicioso, faz mal para nós, faz mal para o nosso organismo, faz mal para a nossa mente. Como é difícil hoje exercitarmos a paciência. Mas Tiago nos encoraja a fazer isso. Sejamos pacientes. Como que a gente pode fortalecer o nosso coração? Ele também dá uma dica aqui no versículo 8, ó. Sedes vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Que fortaleza de coração é essa? A fortaleza de coração, ela está ligada à prática do evangelho. Como que a gente fortalece o músculo? Como que a gente fortalece? Indo à academia, fazendo levantamento de peso. A gente coloca sobre o nosso organismo um peso que a gente não está acostumado. Aquilo, eu não sei explicar direito, mas vai fazer com que o músculo cresça
crie novas células, que vai fazer com que, a longo tempo, eu fortaleça aquela musculatura e eu tenha uma maior capacidade de carregar as coisas. Aqui é a mesma coisa. Como que eu vou fortalecer o nosso coração? É claro que a biologia fala que o coração ele vai ser fortalecido com exercício aeróbico, mas não é isso que está falando aqui. A gente vai fortalecer o nosso coração para exercitar a paciência, praticando a palavra do Senhor. Sem a prática da palavra do Senhor, sem praticar a fé, aquilo que vai entrar no nosso ouvido, aquilo que os ministros da palavra vão falar conosco, vão entrar, vão até achar um lugarzinho, mas se a gente não praticar, não exercitar, aquilo lá vai ser só uma letra morta. Só vai ser letra morta. Se eu não colocar isso em prática, vai se tornar uma letra morta. No versículo 9, ele chama a atenção daqueles que espalham reclamações. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Irmãos, no nosso meio, porque Tiago escreveu para crente, alguém que vai chegar para reclamar com a gente, ele só está esperando uma oportunidade de um ouvido atento. O reclamão a gente não consegue controlar, mas ele usar o nosso ouvido para reclamar, aí você tem controle. O que eu estou querendo dizer? Quando o irmão chega para reclamar de outro irmão, se você der ouvidos a ele, é tudo que ele quer. Ao passo que se você falar, irmão, não quero saber, você está falando de fulano, você já resolveu isso com ele? Ah, não resolveu não? Então resolve com ele. Eu não tenho nada com isso não. O reclamão, ele só quer ter um ouvido atento para ele continuar na sua reclamação, na sua mesmice. E se você concorda com ele uma vez, aí, meu amigo, aí é que ele vai fazendo vai fazendo o seu ouvido de pinico, né? Continuando aqui, ele dá o exemplo de Jó, que suportou pacientemente toda a adversidade. Alguns amigos de Jó até queriam que ele confessasse algum pecado, alguma prática que ele estava fazendo, mas não. Ele suportou com paciência, perdeu todas as coisas. O diabo não quis levar a esposa dele, né, pastor? Que coisa interessante, né? Curiosa, no mínimo, né? Levou todos os filhos, seu gado, tua fazenda, a casa, mas deixou a esposa para continuar, falando no ouvido dele. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele suportou, e como ele suportou, sendo homem, sujeito às mesmas paixões e os mesmos pecados que nós também devemos tê-lo como exemplo de perseverança e saber que nós também podemos perseverar e chegar ao final da nossa vida com a coroa da salvação, que é quando nós estivermos junto a Ele no céu. Por último aqui, né, nessa pequena passagem, fala a respeito do versículo 12 de crentes que escandalizam o Evangelho. Pessoas que não têm palavra. Pessoas que prometem e não cumprem. Pessoas que falam, mas a palavra dela não é digna de confiança. Diz assim, né? Sobretudo, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para serdes condenados. Isso não quer dizer, queridos, que o crente, que o evangelho não possa passar por contratempos. Às vezes, eu tenho uma dívida com alguém aqui. Eu estou com uma dívida com o pastor, estou devendo a ele R$50. Eu falo, pastor, quando eu receber, eu vou quitar essa dívida. Aí eu recebi, vai passando o tempo, o pastor está precisando do dinheiro, né? Porque afinal de contas eu disse que iria pagar os R$50 que eu estava devendo. E aí passa um mês, 2 meses,
3 meses e não pago. Eu sei que eu tenho que pagar, mas eu não pago. Isso envergonha o evangelho. A palavra do crente não deve ser dessa forma. E Tiago vem confrontando justamente essa realidade. Se você fala que vai fazer uma coisa, faça. Ah, mas aconteceu um contratempo. Peraí, eu deveria realmente pagar esses R$50. Mas aconteceu um problema emergencial que eu tive que pegar esse dinheiro e, no meu julgamento, aquilo que aconteceu era mais importante. Eu precisei realmente pagar. Outra coisa, qual que seria a postura mais adequada? Chegar àquela pessoa, ao pastor, eu no caso, né? Falar, pastor, aconteceu um problema, eu não vou ter como honrar com a minha palavra. Infelizmente, eu queria pagar o senhor, mas eu não vou ter como honrar com a minha palavra. Então, esses R$50 que eu falei que eu iria pagar hoje, tem algum problema se eu pagar tal dia? Ou no outro mês? Ou ano que vem? Sei lá. Se ele falar, não, sem problema, não estou precisando. Pastor, não está precisando mesmo não, né, pastor? R$50 não está precisando não. Assim, não estou precisando. Aí já é outra coisa. Aí, ele libertou, deixou aquela palavra, né? Quando eu falo alguma coisa, eu sou escravo da minha palavra. Eu me torno escravo da minha palavra. E é isso que o Tiago está falando. Olha, se você falar sim, você é escravo desse sim. Se você falar não, você também é escravo desse não. Existe uma dificuldade muito grande, eu como pai, né? Às vezes de educar um filho. Educar o Davi. É muito difícil, né? Ser pai e educar é difícil. Porque o filho, ele tem a tendência de ir testando a gente para ver até que limite a gente vai. Até onde ele pode ir. E se eu correr o risco de, num momento de emoção, não de razão, mas de emoção, falar, filho, se você fizer isso, eu vou fazer isso. E se eu não fizesse isso, basta uma vez para ele saber, eu posso infringir, eu posso passar desse limite. E é uma relação muito complicada, né? Porque eu como pai, às vezes, muitas das vezes eu vou refletir a imagem de Deus Pai na vida do meu filho. E que responsabilidade é essa? Que responsabilidade grande. Então, eu tomo um cuidado de não agir pela emoção. No momento de uma desobediência, né? É muito difícil. Mas eu tenho me policiado para que isso não aconteça. Eu não prometer uma coisa que realmente eu não vá cumprir. Porque se eu prometer, eu tenho que cumprir. Seguindo adiante, queridos, agora sim, a questão do óleo, né? Eu tinha me equivocado. Tiago 5, de 13 a 18, diz assim: Está entre vós alguém aflito? Que ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse sim é o ponto muito controverso entre as igrejas cristãs. Algumas igrejas entendem que essa unção com óleo, desse versículo em si, era referente a uma propriedade curativa medicinal que o óleo exercia sobre o doente. Então eu tinha algum problema de pele, eu tinha algum problema em que o óleo seria o remédio.
seria o bálsamo. E a gente vê que realmente o óleo tem propriedades curativas. Principalmente, óleos são bases de cosméticos que ainda hoje são utilizados. O óleo aqui, que óleo que era esse, né? Provavelmente o óleo de oliva, que era muito comum naquela época. O óleo de oliva era utilizado para banhar uma pessoa doente com algum tipo de ferida, com algum tipo de enfermidade, e essa pessoa se curava mediante a propriedade curativa daquele óleo. Olha, algumas questões a gente pode analisar sobre o texto, e é aquilo que eu disse, né? Às vezes explicar o óbvio é mais difícil, mas vamos tentar. O Tiago, ele usa um jogo de palavras interessante aqui, né? Ele faz uma pergunta e logo responde. Faz uma pergunta e logo responde. Então, se tinha alguém passando por dificuldade, que ore. Então, se a gente está passando por dificuldade, devemos orar ao Senhor. Se a gente está alegre, vamos cantar louvores, ou seja, é o lógico. Se a gente está triste, a gente... Por mais que a gente queira, né, a gente coloque, né, a mente para transformar aquela situação triste numa situação em que eu posso cantar louvores, amém se eu conseguir, mas a grande maioria, quando está passando por um momento de tristeza, vai fazer o quê? Vai ficar introspectivo, vai querer estar mais recluso com Deus, e aí sim, ore e peça a Deus e coloque diante dele aquela sua dificuldade. Outros, de outra forma, né? Quando a gente está muito alegre, a gente recebeu uma notícia muito boa, a gente quer louvar a Deus e cantar louvores a Deus. Era próprio dos cristãos daquela época e até mesmo do povo judeu de cantar a Deus. Então isso é o lógico, é o que acontecia de forma comum naquela época. De quem era a iniciativa então a respeito da unção com óleo? A iniciativa era da pessoa doente. A pessoa estava doente, o texto nos mostra que ela não poderia sair de casa por algum motivo. Essa enfermidade o limitava nesse deslocamento. E ele mandava chamar quem? Aqui Tiago fala, né? Chame os presbíteros da igreja. Então nós batistas, a gente está enrolado, né? A gente não tem presbítero, né, pastor? Os oficiais da igreja, a gente não tem presbítero, né? A gente só tem o pastor e o diácono. Mas aqui tá falando presbítero, e aí, o que a gente faz? A gente deve chamar a liderança da igreja, né? No caso, poderia ser sim um diácono ou um pastor. E essas pessoas exercitando a sua fé, lembra? A fé sem obras, ela é morta? O versículo central da carta de Tiago. Essas pessoas, primeiro, o próprio enfermo tinha fé. Porque se ele não tivesse fé, que ele poderia ser curado, ele não mandava chamar. Aquelas pessoas que iam até o enfermo também exercitavam a sua fé. Porque se eles não tivessem fé, não iria visitar o doente, tampouco levar o óleo. Que tipo de doença era essa? Provavelmente era uma doença espiritual que refletia no seu físico, impossibilitando ele de sair de casa. Por que eu digo que não era uma enfermidade, vamos dizer assim, natural do corpo? Porque quando orava, pecados eram perdoados. Quando se confessava, pecados eram perdoados. E quem levantava o enfermo? O Senhor levantava o enfermo. Se fosse uma questão, sei lá, uma cefaleiazinha, uma dor de cabeça, né? Toma um remedinho lá e bênção. Deus deu ao homem, o ser humano, a capacidade de criar uma substância sintética chamada paracetamol, e esse paracetamol vai agir nos captadores, né, da sensação de dor, vai bloquear que aqueles captadores recebam o estímulo e a gente não vai sentir dor mais. Que bênção que Deus deu ao homem. Agora, naquela época, essa doença puramente
espiritual. Eu entendo assim, tá, irmãos? Que era uma doença espiritual que refletia no seu físico. E aí, quem ungia? Hoje a gente pode fazer isso com o pastor. A gente chama o pastor da nossa igreja, ele vai e faz a unção na casa da pessoa doente. A cura, ela era provida pelo óleo? Não, com certeza não. Provida pela fé. A fé naquele símbolo, que era o símbolo do Espírito Santo, fazia com que o doente se levantasse. A cura, ela era divina, com certeza. Sim, a cura é uma resposta, essa cura miraculosa é uma resposta divina à oração feita com fé. A unção com óleo perdoa os pecados? Não. Unção com óleo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é Deus, mediante a confissão do pecado e o arrependimento. Então o óleo não perdoa pecado. Então tem pessoas, olha, são pontos que parecem lógicos e óbvios, mas deu motivo para muita heresia por aí, né? Os nossos os cristãos majoritários aqui no Brasil, que são os católicos, ainda entendem que esse tipo de unção, chamada extrema unção, quando a pessoa já está morta ou quando a pessoa já está moribunda, inconsciente, ela é eficaz para perdoar os pecados, né? Então, os católicos ainda pensam dessa forma. Toda doença é curada através da unção com óleo? Claro que não, né, irmãos? Senão a gente teria a chave da vida eterna. Na verdade, nós temos a chave da vida eterna, mas a vida eterna no céu, junto com Deus, não aqui na terra, né? Se toda enfermidade ela fosse passível de ser curada com a unção com óleo, nenhum crente morreria. Que perigo que seria isso, né, pastor? Imagina. Que perigo que seria. Ninguém iria querer morrer, né? Ninguém iria querer morrer. Passar por essa experiência da morte aqui na terra. Tá vendo como é que complica? Complicado às vezes, né? Pensar assim. A unção com óleo, ela era um rito religioso? Sim. Ela se aplica nesse caso, não se aplica nesse caso às propriedades curativas ou cosméticas do óleo. Então era realmente uma cura miraculosa. Nesse sentido que Tiago escreve, era uma cura milagrosa. Então não era a propriedade do óleo que curava o doente, e sim a fé que o doente tinha em chamar os presbíteros, a liderança da igreja. A fé que aquele homem que orava tinha. E a mistura disso tudo, né? O Espírito Santo de Deus, representado através do óleo, fazia com que o doente fosse curado. Ele coloca como exemplo de oração de fé a oração de Elias, né? Elias, na época do rei Acabe, ele era o profeta da nação. Está lá em 1 Reis, capítulos 17 e 18. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. 1 Reis, primeiro livro de Reis, dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis. Capítulos 17 e 18 fala, né? Quando Elias, ele orou e ficou sem chover. E depois ele orou novamente e choveu sobre a terra. A oração de Elias é a oração modelo. A oração feita com fé. E nesse sentido, é a mesma oração que vai levantar o doente. Para finalizar, irmãos, para encerrar esse estudo de Tiago 5, os dois últimos versículos, 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter,
Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro e do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Muitas das vezes, estando nós na igreja, a gente vê aquele irmãozinho que está meio fraco na fé, né? E acaba se desviando da palavra, se desviando da verdade. E não permanece no nosso meio, né? Muitas das vezes a gente pensa que isso é um serviço apenas do pastor, ir atrás da ovelha perdida. Mas não. É nosso dever como cristãos, quando a gente identifica que tem alguém que não está mais no nosso meio, a gente ir atrás dela. Às vezes aquela pessoa está precisando só de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. A gente tem que ser muito tardio para julgar, muito tardio para pensar que aquela pessoa agiu por conta própria e deixar para lá. Não. Tiago aqui, ele nos ensina e ele nos exorta justamente a ir atrás dessas pessoas. Aqui fala a respeito de uma palavra, né? Aquele que converter alguém. Na verdade, esse converter não é no sentido de realmente fazer a obra do Espírito Santo, né? Porque ele é que convence da justiça, do pecado e do juízo. Não é a obra do Espírito Santo que ele está falando que nós vamos fazer. Não é isso, não. Mas sim, irmãos, é a gente se colocar na condição de ser um vaso usado por Deus para ir atrás da ovelha perdida. Se coloque nessa condição e vá atrás dessa pessoa que se desviou, que não está mais presente no nosso meio. Por quê? Primeiro, para que ela seja salva. Para que aquela pessoa se salve. E segundo, para que cesse a influência maligna sobre a vida daquela pessoa. Então essas são as duas motivações maiores para que realmente a gente vá atrás daquele irmão, daquela ovelha perdida, desgarrada. Queridos, assim eu encerro e gostaria de pedir que realmente o Senhor nos abençoe neste domingo, traga sobre nós uma alegria grande, né, de comemorar o Dia dos Pais. Muitos aqui já não têm mais o seu pai aqui na terra, mas para aqueles que têm, né, que possa entrar em contato com seu pai, se estiver distante, se estiver perto, que possa realmente visitar o seu pai. Muitas das vezes a gente está nesse distanciamento social, os nossos pais já são idosos, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Mas eu fiquei pensando, como que eu vou chegar na casa do meu pai hoje? Não vou dar um abraço no meu pai. Meu pai tem 70 anos de idade, já está naquelas ditas comorbidades, né? Como que eu vou chegar para o meu pai, na casa do meu pai, e não vou dar um abraço nele? Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre nessa pandemia, que Deus traga sobre nós uma unção de saúde, que essa doença maldita, maligna, ela venha passar logo e que a gente possa sair dessa situação muito mais fortalecidos, muito mais crentes, com maior condição de colocar a nossa fé em prática todos os dias. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Pastor? Que Deus abençoe a vida do irmão Tomar. E quando ele estava ministrando, eu fiquei refletindo no que você falou, principalmente no capítulo, eu falei memória no 12, não se queixem uns dos outros, né? E depois diz lá o seguinte, né? Que se a igreja está doente hoje, porque tem gente falando demais. A gente precisa trazer a cura para dentro da igreja. Se nós estamos queixando até do nosso irmão, a gente precisa confessar isso em público também, porque isso é pecado. Que Deus te abençoe ricamente. Estamos aí no próximo domingo, 1 Pedro, capítulo 1, na nossa EBD online. E que Deus assim nos abençoe. E às 19 horas estaremos aqui num grande culto de adoração ao Senhor, como foi hoje pela manhã, né? Uma palavra abençoadora, uma palavra que faz a gente mudar de pensamento.
mudança de atitude, né? Mudar até aquilo que a gente precisa ser corrigido, né? E Tiago, com certeza, fez tudo isso nas nossas vidas. É interessante, só pra gente fechar a página, toda vez que eu ia estudar o livro de Tiago nas igrejas que eu passei, o pessoal não gostava. Espero que aqui os irmãos coloquem em prática, porque mexe muito com nossa postura cristã, né? E que Deus assim nos abençoe. Amém? Hoje, às 19 horas, estaremos aqui. Um bom domingo para você, na presença do Senhor. Amém?